e reconstruir o seu país ou a sua cidade, e muito menos o seu templo de adoração. Pois bem, Israel é a única nação que vai conseguir este feito na terra. Deus vai permitir que esta nação retorne para o seu lugar de origem, retorne para a sua terra. Aqueles que foram para o cativeiro, agora eles vão voltar, eles vão retornar. E quando Deus faz isso aqui, Ele faz duas coisas. Primeiro, Ele faz uma coisa que é inédita na face da terra, é inédita na história do mundo, quando nunca aconteceu, quando nunca houve. Deus, Ele costuma a fazer essas coisas, porque está escrito que Deus chama a existência aquilo que não existe. Observe que José no Egito vai assumir uma posição de honra que ninguém houvera assumido. Isso é Deus criando as coisas. Aqui Deus vai trazer uma nação retornando para a sua terra como nunca outrora isso aconteceu. E o texto começa dizendo: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, nós éramos como os que sonham. Observe que quando Deus faz isso, Ele primeiro faz uma coisa inédita, e segundo, Ele faz uma coisa tão extraordinária que as pessoas que veem isso acontecer, eles acham que estão fora de si, eles acham que estão sonhando. Tem momento que Deus age, tem situações que Deus age, que a gente tem que dizer aquele velho ditado: diz, me belisca porque eu acho que eu estou sonhando. Pois bem, é essa palavra que eu venho liberar aqui. Deus fará grandes coisas, não sei se nesse ano ou no próximo ano, mas vai fazer coisas tão extraordinárias, tão grandes, que quando alguém olhar para dizer, eu acho que eu não estou acordado, esse sonho pode acabar a qualquer momento, mas não, é Deus que está vindo fazer uma coisa extraordinária. Como Pedro estava na prisão em Atos dos Apóstolos, e a Bíblia diz que o anjo veio e Pedro estava dormindo. Agora pense só, você está preso, ameaçado para morrer no outro dia e ainda está dormindo. Isso é tranquilidade, isso é alguém que sabe o Deus que ele serve. Por quê? Porque Jesus chegou para Pedro e disse assim: olha Pedro, tem duas coisas que eu vou te dizer. Primeiro, quando você era novo, você ia para onde você não queria, mas quando você fica velho, vão te levar para onde você não quer. Aí João disse, e ele disse isso falando acerca da sua morte. Então Pedro tinha uma promessa de Cristo que ele ficaria velho. Então quando Pedro é preso e a ameaça de morte de Herodes, que já tinha matado Tiago não tinha promessa, queria promessa, mas não tinha, mas Pedro tinha. Quando ele matou Tiago e ia voltar Pedro no outro dia, Pedro está dormindo lá dentro do cárcere, com a sua ameaça e a sua cabeça em risco, mas ele está lá acreditando, dizendo, ele disse que eu vou ficar velho, ele disse que eu não vou morrer, eu estou aguardando o extraordinário de Deus por mim. O anjo toca em Pedro. Aí escuta isso aqui, a Bíblia diz que quando Pedro vai saindo da prisão, os guardas dormindo, e aí o texto diz que naquele dia, isso aqui é a Bíblia, tá? Naquele dia surgiu a primeira porta com sensor de presença. É a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia diz que a porta abriu por si só. Depois você pode ver isso lá na Bíblia. A porta abriu por si só. Por que abriu por si só? A palavra grega é automate. Olha só. É quase a nossa palavra. O grego é muito parecido com o português. Automate é de onde vem a nossa palavra automático. Então quando Pedro foi chegando, alguém que criou a porta com sensor de presença viu Pedro, né? Quando você chega na porta do banco lá, a porta se abre. Ali era um anjo dizendo, é Pedro, então pode abrir que ele vai passar. E Pedro ainda estava aquele que sonha, achava que estava tendo uma visão. Aí o anjo disse, vai Pedro, segue o teu caminho. Isso é o que Deus vai fazer. Vai ser coisas extraordinárias que nós vamos ficar fora de si, mas Deus fará. Quando o Senhor trouxe os que estavam no cativeiro, estávamos como os que sonham. Aí no versículo 2 diz, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua se encheu de cântico. Duas coisas também que Deus fez: riso de alegria e cântico.
riso é costumeiro rir quando Deus faz o impossível, porque tem coisas que a gente ri porque Deus fez algo extraordinário, mas tem coisas que a gente ri por não acreditar naquilo que Deus vai fazer e dizemos: será que Deus vai fazer isso mesmo? A Bíblia diz que quando Deus visitou Abraão, Sara ou Sarai estava detrás da tenda e ele disse assim: daqui a um ano eu venho novamente e tua esposa vai estar com um filho. Aí Sara botou a mão na boca e riu. Ele disse: porque você riu, o menino vai ser Isaac, que se chama riso. Toda vez que você olhar para ele, você vai sorrir, mas não de dúvida, você vai sorrir, porque grandes coisas fez o Senhor. Agora escuta, o texto no verso de número 1 começa dizendo: quando o Senhor trouxe. Quando? Diga quando. Quando o Senhor trouxe os que estavam no cativeiro, estávamos como de que eles sonham. Aí depois do verso 2 diz: então, veja que o quando é quando o Senhor, é o Senhor quem trouxe. Ciro libertou, mas é o Senhor quem trouxe. Ciro assinou o decreto, mas quem fez foi o Senhor. Ciro assinou a lei, mas quem fez foi o Senhor. Aí diz o texto: quando o Senhor trouxe, aí depois diz: então, veja que o quando é o Senhor e o então é nosso. O que é isso? É que o quando de Deus é o nosso então. Vou explicar. O quando de Deus é o nosso então. Quando Deus trouxe do cativeiro, então a nossa boca se alegrou com cânticos. Quando Deus mudou o cativeiro, então nós cantamos. Quando Deus mudou a história, então o sorriso veio novamente nos nossos lábios. Eu tenho dizendo aqui nessa noite para a igreja: existe o quando de Deus para você, porque quando Deus mudar a tua história, você vai cantar. Quando Deus mudar a tua casa, então você vai se alegrar. Quando Deus mudar o cativeiro da tua família, então você vai dizer: eu e a minha casa. Quando de Deus existe o então no quando de Deus. Quando Deus mudou, então houve alegria. Oh, glória a Deus. Existe, irmãos, existe um tempo de Deus. Existe um momento de Deus que nós não sabemos quando Ele entra com a sua providência. Mas o quando de Deus chegará. O quando de Deus virá às nossas vidas. Então nós vamos sorrir. Então nós vamos cantar. O quando de Deus acontece nos seus decretos. Ciro, escuta, irmãos, Ciro era o homem mais poderoso da terra, porque Ciro dominou todos os impérios. Imagina, se a Babilônia dominou todos os impérios, Ciro dominou a Babilônia. E quando Ciro dominou a Babilônia, sabe o que é que Deus profetiza para Ciro através de Isaías? Ele disse: eu te tomo pela mão direita. Olha só. Quando Deus disse que toma Ciro pela mão direita, Deus estava dizendo assim: como o pai guia uma criança, eu estou guiando você, Ciro. Como o pai leva uma criança segurando na mão dele, eu estou guiando você. O que é isso? Ciro era o homem mais poderoso da terra, mas no céu tem um trono que está acima de todo o trono. E Deus estava dizendo: Ciro, você pode ser poderoso na terra, mas diante de mim você é uma criança que precisa ser guiada. Existe um plano de Deus para nós, e Deus é morrer reis, Deus é mover reinos, Deus é morrer leis, mas o plano de Deus chegará, para que então a nossa boca se encha de cântico, para que nós sorrimos outra vez e as lágrimas elas vão embora. Quando a nossa língua se encheu de cântico, as nações testemunharam, as nações olharam para nós e disseram: grandes coisas fez o Senhor por eles. O que é isso?
A nação viu Israel destruída. A nação viu os muros serem derribados. As nações vizinhas, como o pastor Luciano falou, como Edom, ela viu o templo ser destruído, a adoração e o sacrifício a Deus ser eliminado. As nações viram a destruição de Jerusalém. Mas quando de Deus chegou, eles disseram: foi Deus quem fez grandes coisas por eles. Eles não tinham força, eles não tinham a capacidade de fazer, mas Deus fez grandes coisas por eles. Grandes coisas. Aí quando as nações dizem isso, no verso 3, os próprios israelitas vão reconhecer isso. Aí eles vão dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isto estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Ele estava dizendo: a tua alegria tem 3 motivos. Escuta isso aqui. A tua alegria tem 3 motivos. A primeira é: eu devo me alegrar, porque o que Deus fez não foi coisa pequena. Eu estava hoje conversando com o irmão, fui fazer uma visita. E aí quando eu fui fazer uma visita, ele contando testemunho, e eu disse a ele: meu irmão, eu levei um choque de 3.800. Ele disse: aí é coisa grande. Aí não é pequeno não, aí só Deus para te livrar. Aí é coisa grande. Eu devo me alegrar, porque se não fosse Deus, pastor, eu comia de uma mesa de jogo de baralho. Quando eu me converti, o meu pai tinha que jogar baralho para me poder se alimentar. Escuta isso aqui. Eu comia daquilo ali, irmãos. Pastor Luciano acompanhou a minha luta, sendo fiel à igreja, pastor, sendo dizimista da igreja. E os meus amigos zombavam de mim porque eu não converti. Para de ser otário, rapaz. Tu já ganha pouco e vai dar dinheiro, pastor. Não tinha condições de comprar uma Bíblia. Escuta isso aqui. Eu não tinha condições de comprar uma Bíblia. Eu pregava com uma Bíblia do Novo Testamento. Quando você chega na minha casa, você vê a minha estante de livro, que é muito bonita, tem muitos livros. Mas você vê na minha estante lá 3 Bíblias, Novo Testamento pequenininho. Porque eu comecei com ela. Aleluia. Eu pregava. E quando eu queria pregar no Antigo Testamento, eu pedia a Bíblia emprestada de alguém. Aí eu estudava com a Bíblia emprestada. E aí eu estudava a passagem lá. Por exemplo, alguém dava um tema sobre Davi. Eu dizia: meu Deus do céu, eu só tenho o Novo Testamento. Como é que eu vou ler sobre Davi no Novo Testamento? Aí eu lia de Atos. Por quê? Quando tirou Saul, deu-lhe Davi. E disse: achei a Davi meu servo. Aí eu lia de Atos. Mas para estudar, eu estudava com a Bíblia emprestada. Quando eu lia a mensagem que pregava, eu fechava a Bíblia e botava no bolso. Aí quem não me conhecia dizia: ó, amostrado. Veio com o Novo Testamento desse. Aí botou no bolso só para dizer que tem a Bíblia na mente. Não era. Era porque eu não tinha condições de comprar uma Bíblia com os 2 testamentos. Mas grandes coisas fez o Senhor. Eu não sei qual é a situação que você vive. Eu não sei qual é a situação que você enfrenta. Isso pouco me importa. O que eu tenho para te dizer é: se alegre, porque grandes coisas fez o Senhor por você. Por baixo. Eu já gastei mais de 50 mil de livro. Glória! Aleluia! Pregava com o Novo Testamento. No ano de 2013 ou 12, eu tinha 27 Bíblias de estudo. Eu dava uma, dava outra, era uma coisa. Eita, que coisa linda, Jesus. Se alegre. Se alegre. Veja de onde Deus te tirou. Esses dias eu tive um amigo que a gente estava no monte junto na juventude, e ele foi na minha casa e ele disse assim: Diego, eu lembro do dia que a gente disse assim: faz o café. Eu disse: tem café não. Ele disse: então vamos tomar menos água açucarada. Eu disse: nem açúcar tem. Então não beber só água, era água e pão. Ô prova. Mas grandes coisas. Se alegre, porque grandes coisas Deus fará por você também. O pastor Luciano acompanhou
Esse homem de Deus, fica de pé, homem de Deus. Ficou 3 meses comigo no HGE, cuidando de mim. Era meu pastor na época. E o médico dizia, pode sentar, pastor. E o médico dizia, vai morrer, tem que amputar o braço dele. Agora não dá mais jeito. Eu liguei para ele, desesperado, ele estava em São Miguel na igreja. Eu disse, pastor, o médico falou que vai amputar meu braço porque já está podre. Fedia carniça o meu braço. Eu fiquei 3 meses internado no HGE, tomei 62 anestesia geral, ele viu aqui. Então, o braço podre, e o médico disse, vai ter que amputar. O pastor disse, não amputa não, que eu estou indo aí, a gente vai orar. Ele trouxe azeite, aí a doutora disse, não pode não. Eu disse, pode colocar, pastor, coloca azeite aí e ora, porque eu sei que Deus fará grandes coisas. Escuta isso aqui, escuta isso aqui. Aí tá lá, o meu braço podre, e o médico disse, vai amputar. Outro disse, vai amputar. O médico disse, eu já fui na guerra e nunca vi ninguém ficar bom nisso aí, e você não vai ficar. A gente orou. Quando eu fui pro banho, a médica, que era a doutora Norma, eu lembro como hoje o nome dela, ela entrou na sala rindo, e aí eu brincava muito. Eu disse, o que foi, doutora? Viu um passarinho azul? Ela disse, não, meu filho, eu vi o seu braço porque saiu a podridão. Deus vai esquecer carne, Deus vai multiplicar a carne, grandes coisas fez o Senhor. Eu vou trazer a palavra de Deus aqui. Deus fará grandes coisas por esta igreja. Deus fará grandes coisas por este departamento. Deus fará grandes coisas na cidade do Rodeiro. Vocês serão impactados, porque grandes coisas vai fazer o Senhor. E quem olhar vai dizer, grandes coisas sendo o Senhor por eles. Grandes coisas sendo o Senhor por eles. Grandes coisas. Tem alguém que acredita? Tem alguém que toma posse dessa palavra aqui? Tem alguém que sabe que Deus fará o impossível acontecer na sua vida, independente da palavra contrária, independente da situação contrária, grandes coisas fará o Senhor. Não deixe ninguém desmerecer a tua conquista. Ah, mas o que você tem é pequeno. Pequeno é o diabo. O que Deus fez foi coisa grande. Eu posso ter somente um palito de fósforo. Deus pode me dar um Fusca, mas é coisa grande. Amanhã, pastor Luciano, comendo na minha casa. A gente estava comendo lá, e chegou um rapaz e disse, sabe porque essa casa é assim? Essa casa é desse jeito? Eu disse, não, filho, pare. Quem me deu essa casa foi Deus. Ela pode ser do tamanho do ovo, mas o que Deus me deu é coisa grande, rapaz. Eu não tinha condições, eu comia numa mesa de jogo, eu não tinha nem o que comer, e Deus me deu uma casa. Deus fez grandes coisas. Eu só tenho uma botija de azeite. O que é isso? Isso é grandes coisas para Deus. Primeiro motivo da alegria é que o Senhor fez grandes coisas. Segundo, nós devemos nos alegrar por causa de quem fez. O único capaz de fazer coisas grandes é o Senhor. Aleluia. O Salmo 46 diz que Deus é o nosso socorro, fortaleza, né? No momento da angústia. Ele é um Deus que está presente. E ele diz assim, ele faz, olha só, ele faz cessar as guerras. Nós temos um Senhor que é ele quem faz, é ele quem determina, é ele quem opera. E quando Deus faz, quem é que vai impedir aquilo que Deus faz? Porque ele disse, ainda
esse dia eu sou. E ninguém pode fazer escapar das minhas mãos. E operando eu, quem impedirá? Se alegre que quem está fazendo na tua vida não é pregador, não é pastor, não é o meu nome, ninguém, é Deus. Terceiro motivo da nossa alegria: não só basta Deus fazer grandes coisas, não só basta que seja o Senhor quem faça. Qual é a outra, pastor? Nós temos sorte que nós somos pecadores e falhos, e Deus podia fazer contra nós, mas Ele fez por nós. Você tem um Deus que faz por você. Aleluia. Acho que foi em 2008 ou 2009, eu não lembro. Foi uma das primeiras vezes que eu vim pregar aqui na cidade do Rodeiro, e eu preguei sobre o poder do nome de Jesus. Aí quando eu terminei de pregar, eu disse: irmão, clama o nome de Jesus, que o demônio cai por terra, e saí ensinando, pregando. Aí quando terminou o culto, tinha aquele costume de orar muito em posição de mão, antigamente, né? E aí fazia aquela fila para a gente orar. E quando eu orei por uma irmã, quando orando pelos outros, uma irmã que foi embora do culto chegou depois e disse: isso foi no Rodeiro aqui mesmo. Aí disse assim: pastor, eu matei meu marido. Eu disse: misericórdia, irmã, você já deu culto agora. Acabei de orar pela senhora e a senhora matou seu marido? Eu disse: é, pastor, porque toda vez que ele chegava bêbado em casa, era quebrando tudo, bagunçando. Aí o senhor pregou o nome de Jesus. Quando ele chegou bagunçando, ele disse: está repreendido em nome de Jesus. Ele veio para dar em mim. Quando ele veio dar em mim, eu disse: em nome de Jesus. Ele fez assim, pastor. Pastor, foi um tiro que ele levou e caiu lá na sala e está morto lá. Ele disse: não está morto não, irmã. Deus fez grandes coisas pela senhora. Foi o Senhor quem fez. Nós vamos lá expulsando o demônio. E eu disse: agora vai para a igreja, mas irmã, viu? E grandes coisas fez o Senhor por ela. Foi por nós. Não foi contra nós. Aí ele vai fazendo o clamor, meu Deus, a hora voa. Aí ele vai fazendo o clamor e vai dizer: faze-nos voltar, ó Senhor, como, olha só, faze-nos voltar do cativeiro como as correntes do sul. Ou ele diz, em alguma tradução, como as correntes do Negueb. Negueb era uma região árida, era uma região seca. A região do sul era perto do Monte Hebron, da cidade de Hebron, onde era uma região seca, que não tinha água. Então o que aquilo que os fazendeiros ou os agricultores faziam? Eles cavavam um córrego, escuta isso aqui, eles cavavam um córrego e ele mudava o curso da água que descia da chuva, ou mudava o curso da água dos rios, e aquela região seca, ela recebia água novamente. Quando ele diz assim: muda o nosso cativeiro, ou nos faz voltar como as correntes do sul, ele estava dizendo assim: direciona as águas ao nosso favor. Os cativeiros traz sequidão. O cativeiro traz momentos de sequidão. E o clamor era: muda as correntes ao nosso favor. Faz as águas virem sobre nós. Você pode dizer isso? Faz as águas virem sobre nós. Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. A sequidão do cativeiro vai ser resolvida, porque Deus fará as águas correr ao nosso favor. Os que semeiam em lágrimas. Escuta isso aqui. Eu venho trazendo uma palavra para quem tem semeado em lágrimas. O que é semear em lágrimas? Semear em lágrimas aqui é porque o solo era rochoso. O solo, muitas das vezes, da agricultura, eles precisavam molhar ele e achar o lugar certo de colocar semente. Porque ele diz assim: os que levam a preciosa semente. Por que preciosa?
porque corria o risco da semente ser jogada em um solo onde tinha muita pedra e ela não nascer a planta e não dar fruto. Então ele está dizendo que a semente é preciosa porque ela precisa ser lançada no lugar certo. Os que semeiam em lágrimas, sabe o que é isso? É que as lágrimas regavam o solo. É que as lágrimas quebravam o coração duro. É que as lágrimas, o choro, ele quebrava aquele solo rochoso e preparava a terra para a colheita ou para a plantação da preciosa semente. E eu venho trazendo a palavra: as tuas lágrimas não têm sido em vão. As tuas lágrimas têm sido um quebrantamento de Deus de um solo rochoso. E brevemente você vai plantar nesse solo e a colheita de Deus virá, porque Ele sabe que você tem caminhado e tem derramado as suas lágrimas. Ninguém que chora para Deus chora em vão. Ninguém que chora para o Senhor está derramando lágrimas em vão. Não. Deus entende o louvor e a oração das nossas lágrimas. Ele é o único especialista que conhece. Ele conhece. Ele conhece as tuas lágrimas. Aleluia. Ele conhece o choro quando ninguém está vendo. Ele conhece o sorriso que está rindo por fora, mas que está chorando por dentro. O Senhor é o único que conhece. Quantas vezes nós chegamos à igreja, nós oramos, nós adoramos. Oh, pode derramar as suas lágrimas, porque tem sido no solo da sua colheita. As lágrimas que você tem semeado, para Deus não é choro em vão, para Deus é uma semeadura. E eu quero te dizer aqui, quanto mais você tem chorado, mais a vitória será maior na sua vida. Por quê? Porque a vitória de Deus será na proporção do teu choro. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6 diz: o que semeia pouco, pouco também ceifará. Mas o que semeia em abundância ceifará. A abundância do teu choro será a abundância da tua vitória. Pode semear em lágrimas, mas a vitória de Deus chegará. O Senhor conhece. Sabe, Ele sabe. Eu não conheço. Eu não sei como é a sua vida. Ninguém aqui sabe o seu particular. Mas o Senhor sabe. E Ele diz para você: pode semear. Pode semear, que aqui o campo é fértil. Os que semeiam em lágrimas, a sua colheita de choro, a sua semeadura de choro, será uma colheita de alegria. Você vai colher com alegria. Você vai colher com cânticos. Você vai colher com sorriso. O choro não é para sempre. Escuta, sabe qual é a primeira recompensa do céu? Sabe qual é a primeira recompensa do céu? Poucas pessoas sabem disso. A primeira recompensa do céu é um lenço. Por quê? Porque quando nós entrarmos pelas portas do céu, está escrito na Bíblia: Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. O céu conhece! Deus! O céu conhece as tuas lágrimas! Glória a Deus! Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, escuta isso aqui, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Quando Israel, escuta, teve pessoas, escuta isso aqui, teve pessoas que foi como criança para o cativeiro, um sendo arrastado pelas mãos, outro
outros como jovens, como Daniel, por exemplo, que foi um jovem. Você sabia que quando Daniel foi lançado na cova dos leões, ele tem mais de 70 anos? Né? Ele tem mais de 70 anos. Ele foi enviado como jovem. E ele vai para a cova dos leões. Então, daí você vai ver que muitas saíram crianças. Israel levando a preciosa semente na Bíblia aos filhos. Fala de filhos, tem duas situações aqui. A primeira é os filhos. As crianças imaturas. As crianças que não têm maturidade. E foi crianças. Quando você vê o livro de Esdras e Neemias, os que retornaram do cativeiro, tinha senhores lá que viu o templo de Salomão antes de ser destruído. E eles, quando eles veem o templo de Zorobabel, eles dizem assim: meu Deus, não se compara a glória. É por isso que Deus vai falar da glória da segunda casa. Porque eles foram como crianças e voltaram como idosos. Aleluia. O que é isso, pastor? É que o cativeiro não te mata. Aleluia. Você não vai morrer no cativeiro. O cativeiro não vai acabar com você. E lá o que, pastor? Você foi para o cativeiro como semente. Era uma pequena semente, sem maturidade. Mas o cativeiro vai voltar você como molho de trigo. Maduro. Estruturado. Isso fala de governança, de liderança. Por quê? Porque eu só posso assumir uma posição de liderança quando Deus está me amadurecendo. O cativeiro servirá de maturidade. É verdade. Deus permite, eu já estou terminando. Eu só tenho mais 5 minutos e eu termino. Deus permite os cativeiros na nossa vida para que nós aprendamos a ter maturidade. Aleluia. Quer ver Jó? Um homem temente a Deus. O próprio Deus elogiou ele. Imagine, o próprio Deus dizia assim: está vendo meu servo, pastor Luciano? Olha que coisa. O próprio Deus elogiou ele. Mas quando Jó passou o cativeiro que ele passou, e o texto diz: e virou Deus o cativeiro de Jó. Quando ele orava pelos amigos. Que amigos? Os amigos que feriram ele estava orando. O que é isso? Maturidade. Aleluia. Deus só me tira do cativeiro quando eu tenho maturidade suficiente para sair. Aleluia. E sabe o que ele já disse? Eu só ouvia falar, mas agora meus olhos te veem. Maturidade, irmão, que faz enxergar quem é Deus. A maturidade que faz entender quem é Deus. Eu disse que em 5 minutos eu termino e eu termino. Esse salmo começa com sonho. Glória a Jesus. Escuta isso aqui. Esse salmo começa com sonho. Quando o Senhor virou a sorte, ou quando trouxe dos cativeiros que vieram de Sião, estavas como que sonha. Ele começa com sonho e termina com olhos. Oh, aleluia. Levando as preciosas sementes, voltaram com alegria com seus molhos. Só tem um personagem na Bíblia. Escuta isso. Só tem um personagem na Bíblia que sonhou com molhos. Ele teve sonhos e no sonho dele teve molho. Foi José. Então, vale-nos lembrar de José. Por quê? Porque o salmo começa com sonho e termina com molho. José disse assim, Gênesis 37:7, nós estávamos atando os nossos molhos no campo. Sonho. E é sonho, cativeiro e molho. Trigo. Aleluia. Trigo é pão, alimento. Glória a Deus. José disse, nós estávamos atando nossos molhos no campo. Agora escuta isso aqui. Ele está dizendo para os irmãos dele. Ele diz assim, e o meu molho ficou de pé. Os vossos molhos, isso é Gênesis 37:7, tá? Os vossos molhos fizeram ao redor do meu molho e se inclinavam para o meu molho. Aí os irmãos, foi José que interpretou o sonho, foram os irmãos. Os irmãos no verso 8 dizem, reinará tu sobre nós? Foi. Aleluia. Governará tu sobre nós? O que é isso? Liderança. Glória. Os irmãos reconheceram que o molho era a liderança de José. Agora escuta isso aqui. Eles acharam ruim, o texto diz, e por isso odiavam mais ainda José, por causa dos seus sonhos. Quando José sonha com o molho, enquanto o molho de José está prostrado, está tudo bem.
Escuta isso aqui. Enquanto o molho de José está para baixo e os dos irmãos estão em pé. Observe isso no texto. Porque ele diz assim: o meu molho ficou de pé. Se o molho ficou de pé, estava prostrado. Estava deitado. Então, o molho dele fica de pé e os dos irmãos estavam em pé. Por quê? Porque os dos irmãos se inclinam. Eles não se prostram, mas eles se inclinam ao molho de José. Glória a Deus. E aqui eu tenho uma palavra de Deus. Se não quiser ser odiado, se não quiser ser perseguido, é por isso que para governar tem que ter maturidade. Aleluia, Jesus. Porque todo aquele que governa, ele sofre perseguição, Aleluia. ele sofre angústia, Glória a ele Deus. sofre pedradas. Não importa, irmão. Você pode ser o camarada que, né, que serve água, ou qualquer um da igreja. Destacou, cresceu. É por isso que tem que ter maturidade do teu molho. José se viu lá. Escuta isso. O trigo é que fazia o pão. Só que José não vai governar ainda. Por quê? Porque ele não passou pelo cativeiro. O cativeiro de José vai trazer maturidade para ele. Aleluia. E Deus só muda o cativeiro no quando dele. Aleluia. Somente no quando dele. Somente quando ele quer. Aleluia. Enquanto ele não achar que está bom, Jeová disse: não, você vai ficar mais. Porque enquanto nós não estivermos maduros, Deus não confia em nós. Não, pastor, não. Não confia não. Em Jó ele confiava. Chegou para Jó e disse assim para o diabo: e disse: tu viste meu servo Jó? Homem tem mente, faz isso, faz aquilo. Eu disse: vi. E ele foi lá e tirou tudo de Jó, e bateu de Jó, e enfermidade de Jó. Quando o diabo foi lá, eu disse de novo: tu viu meu servo Jó? E tu tirou tudo, e tu tocou na saúde. Aquele é maduro, ali eu confio. Eita, Jesus. Confiava. Estou entendendo, papai. Isso é maturidade. Deus confia em quem tem maturidade. Por quê? Porque não vai se desviar de qualquer coisa, irmão. Aleluia. Aguenta a pancada. Segura. Aguenta a prova. Aguenta o cativeiro. Seja o teu nome, meu Senhor. Já passei um minuto agora. Mas vamos lá. Já com Pedro, ele disse assim: o diabo pediu para se andar contigo. Ele disse: eu não deixei não. É verdade. De jeito nenhum. Aleluia. Não confiava ainda em Pedro, porque Pedro ainda não tinha maturidade. Quando Jesus morre, Pedro vai pescar novamente. Não tinha maturidade. Quando Jesus aparece, ele disse: você me ama, Pedro? Amo. Ama mesmo, ele disse: amo. Você tem certeza que me ama? Aí Pedro desanimou. Ele disse assim: se você me ama, apacenta minhas ovelhas, Pedro. Eu quero que você seja maduro. O cativeiro é para amadurecer você. José tinha que passar no cativeiro. Quando José passa no cativeiro, aí o faraó pergunta para ele: qual é teu nome? Ele disse: José. Ele disse: a partir de hoje é Zafinato Paneia. Zafinato Paneia é provedor de trigo. Agora Deus estava dizendo: está vendo que tu está pronto para o molho agora? O cativeiro vai te preparar para o molho que o Senhor vai te entregar. Sem cativeiro não tem maturidade. Enquanto isso, vai andando e chorando, andando e chorando, andando e chorando, porque você vai retornar com os molhos da maturidade e com os molhos da liderança na tua mão. Vamos ficar de pé, irmãos, por gentileza. Eu quero aqui louvar a Deus pela vida da igreja. Presbítero Jean, pastor Jair, pastor Luciano, toda a igreja, todo o departamento. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E quero agradecer a minha oportunidade, né? Eu sei que já adiantei um pouco o horário, sei que, viu? Deus abençoe o pastor Jean, muito obrigado. E pode contar comigo, não só comigo, conta com a minha igreja também, viu? Pode contar com a minha igreja. Fica com a minha igreja, a igreja Nazaré também, lá em São Miguel. Pode dizer que é, viu? Deus abençoe vocês. As palavras do nome do Senhor Jesus, o forte que traz Jesus, ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória, né? Somos gratos, eu que agradeço, pastor Diego, né, pela sua humildade, pela sua honra que tem nos dado, né, em nome de Deus, né? E com o conhecimento que tem,
né, não se engrandece, mas sim ele quer engrandecer aquele que o levantou, né? Então somos gratos a Deus por tudo, né? Vamos orar, né? Somos gratos, Senhor. Eu quero também aqui deixar os agradecimentos aqui, né, para as irmãs, né? As irmãs, Senhora, a Marileide quer falar alguma coisa? A Alice quer falar alguma coisa? Amanhã. Agradecer. Amanhã eu falo. Eu gosto de pegar de microfone. As irmãs não gostam de microfone não, né? Eles estão ensinando que não gostam de microfone. Papai já falou tudo. Então somos gratos a Deus, né? Que Deus abençoe todo o corpo da igreja que aqui veio, o departamento Débora, a missionária Flora, né? A missionária Tati, que trouxe aqui. Deus continua abençoando mais e mais cada irmã que aqui veio ao convite. Todas as senhoras, né? Todos os demais irmãos que estão lá fora nos visitando. Os da igreja também. Por lá fora o ventinho é melhor, né? Mais fresquinho, né? Aqui o calor é mais forte, mas é um calor pentecostal, né? Deus abençoe todos os irmãos que, né, fizeram isso acontecer, né? Porque, né, os pastores sabem, né? O pastor sozinho não é pastor. É as ovelhas que faz acontecer, é que faz que nos dá nome, né? E aqui as senhoras estão de parabéns, né? As irmãs estão de parabéns, a diaconisa Marileide, que é a minha mãe, né? É a minha mãe que está ali, né? As irmãs que não conhecem, né? Os irmãos de fora que não conhecem, né?